sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa tarde! Estamos aqui novamente para mais um programa Acontece Aqui em Família. E como sempre, o nosso programa é recheado de novidades, acontecimentos e muita informação de qualidade. E para começarmos bem esse programa, vamos assistir ao nosso quadro Saúde Sem Medo. Então vamos para a mensagem de hoje. Ai, tô curiosa para saber. Doutora, gostaria que falassem sobre algo que sempre escuto. Quem estuda demais acaba ficando doente da cabeça. Eita! E aí, é verdade, não é verdade? Será que estudar muito prejudica a saúde mental? Eu entendo que não seja estudar muito, mas como se estuda. A prioridade que o estudo tem na vida de alguém, como ele entra, como essa pessoa administra a vida além do estudo, o que ele tem de rede de apoio, né, para se manter estudando, quais são as ansiedades que ele traz pelo resultado desse estudo, quem o apoia, quem não apoia. Eu acho que sim, esse conjunto, esse mix pode levar essa sim. relação com o estudo, né? Porque, na verdade, o que a gente sabe de dados concretos, pessoas que estudam muito acabam tendo o que a gente chama de uma reserva cognitiva melhor. Né? Então, as pessoas que têm um nível de formação maior, quando vão chegando na velhice, né, elas conseguem se manter ativas mentalmente por mais tempo. Mas o que a gente observa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de poucas vagas e muitos alunos e Muita etc., muita cobrança, é que as pessoas acabam desenvolvendo uma relação adoecedora com estudar, né, com o ato de estudar. Eu entendo assim, né? Porque o que eu mais fiz na minha vida até o momento foi estudar, mas eu sempre fui aquela estudante que colocou espaços para outras coisas dentro da minha vida, né? E é o que eu sempre recomendo, porque não adianta você passar 24 horas estudando, porque você vai estressar, porque você vai cansar, e a chance do esquecimento é muito maior. Sim, exatamente. Eu acho que entender a sua forma de estudar, buscar o seu método, não se basear na forma de outras pessoas, como outras pessoas conduzem isso, entender a sua realidade e trazer isso para uma forma harmônica da sua vida. Claro, primeiro que o que funciona para um não funciona para todo mundo, isso é importante da gente saber. Com certeza. Cada um tem seu ritmo, alguns vão aprender uma coisa em 5 minutos, outros vão demorar 2 dias, tá tudo bem, isso não significa que tem algo de errado com nenhum dos dois, né? Porque também estamos vivendo um momento de muita comparação nesse sentido, em que se parte em busca de um diagnóstico diante de qualquer mínima diferença e dificuldade, né? E não é assim, né? Nós temos formas diferentes, da mesma forma que eu danço de uma maneira diferente que você, que eu canto de uma maneira diferente que você, eu estudo e armazeno conhecimento de uma maneira diferente que você. Sim, né? E a gente vê muito isso até quando a gente pega um ensino médio, por exemplo, onde alguém é muito bom em matemática, alguém é muito bom em biologia, alguém é muito bom em humanas. Então, as pessoas têm, às vezes, mais facilidade em alguma coisa e menos em outra. Isso é natural, isso é normal, isso não tem nada de errado. Outra coisa muito importante é a saúde desse estudante. É como ele se alimenta, é como ele se movimenta, é como essa rede de apoio busca fazer com ele uma conexão social. A gente sabe que as escolas cada vez mais investem mais nas merendas, né? Na organização alimentar, para que aquele jovem, naquele momento que esteja ali, receba os nutrientes importantes, né? Para que seus neurônios possam ter um bom desenvolvimento, para que ele possa reter a sua atenção ali no que ele precisa aprender. Então, toda essa estrutura que fica, os bastidores do estudante, né? Isso faz uma diferença muito grande. Nós sabemos que existem pessoas que acordam muito cedo, andam
quilômetros enormes para chegar numa escola. E naquele momento ali ele já chega cansado. Sim. E ele vai ter que estudar, depois voltar àquela trajetória toda. Existem pessoas que trabalham 8, 9, 10 horas por dia e depois vão para a sua faculdade, para a sua escola. Tudo isso influi. Com certeza. Cobrar igual, eu acho que é uma covardia, né? Sim, exatamente. Então, o que estamos falando aqui é da importância do equilíbrio. Né? Então, o que adoece são os excessos, como tudo na vida. Né? Os excessos sempre são os responsáveis pelo adoecimento. Né? Então, quando não há uma pausa, como sempre falamos aqui, quando não há um olhar para a alimentação, o cérebro precisa de bons nutrientes. Um cérebro funcionante é um cérebro Sim, bem alimentado. É necessário. Né? Isso Se é não necessário. tiver isso, não vai funcionar bem. E outra coisa que eu acho que precisamos falar é que filhos não são projetos. Né? Então, às vezes, há uma projeção em cima daquela criança, daquele adolescente. Sonho que a gente não alcançou. Um sonho que eu não realizei e eu quero que meu filho realize isso de qualquer forma. Eu não consegui ser uma bailarina, então minha filha tem que ser. Eu não consegui ser arquiteto, então meu filho tem que ser. Isso é o caminho para o adoecimento. Muito grande. Das duas partes. Uma expectativa que muitas vezes não vai ser alcançada Sim. por parte dos pais. Sim. E o filho com uma frustração muito grande porque não conseguiu fazer aquilo que era sonho de alguém que não era o seu. Sonho dele, exatamente. Então isso é muito delicado e precisa ser muito bem entendido, né? Porque você ter que realizar os próprios sonhos já é algo difícil psiquicamente. Quando você tem a responsabilidade de realizar o sonho daquela pessoa que você ama, isso se torna ainda mais difícil e isso cria uma pressão ainda maior. E ainda mais adoecedor. Então, não é que nós não possamos desejar o melhor para os nossos filhos, orientar, até porque os pais são necessários para orientar as crianças, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não tente realizar um sonho através de uma outra pessoa. Com certeza. Até porque nunca é tarde para sonhar. Se você tem o sonho dessa faculdade, corre atrás de você. Vai buscar uma forma de você realizar esse sonho. E não colocando isso, projetando isso no outro, porque isso é extremamente adoecedor. E aí o que acontece? O ato de estudar torna-se um vilão. Sim. E aí começa aquela propaganda desfavorável, tá vendo? Fulano tá deprimido por conta do estudo, fulano tá trancado lá no quarto, não quer falar mais com ninguém, porque ele já teve algumas investidas que não foram satisfatórias, mas porque muitas vezes ele não tá indo em busca daquilo que ele realmente quer. Pois é. Então é uma necessidade muito grande de que a gente pense sobre isso, né? Na nossa profissão isso é muito comum, né? A gente vê pessoas, às vezes, assim, a pessoa não tem a mínima habilidade, não tem perfil, a palavra que eu estava buscando. Aí você vai buscar entender, você vê que foi algo projetado por alguém. E que na realidade ela não tinha naquele momento aquele desejo inicial. Sim. Muitas vezes eu vejo no consultório, muitas mães trazendo ali aquela queixa de que a filha só estuda e ela só vive cansada. Mas aí a gente vai tentar entender, está tendo um desequilíbrio, nas 24 horas dessa adolescente. Sim. E a divisão, não está tendo horário para alimentação, não está tendo horário para o sono, está muitas vezes focada, mas sem estar tendo foco. Sim. Sem um direcionamento saudável para aquela tarefa, para aquele desafio. Sim, exatamente. E aí o que acontece? O rendimento cai, a pessoa vai ficando mais entristecida. E ela não entende por que está caindo. Não entende por que está caindo. E isso vai desenvolvendo várias questões. Sim. Muitas vezes essa jovem passa a ganhar muito peso. O que come, muitas vezes, não são alimentos saudáveis. Você tenta ganhar tempo. Justamente. Buscando alimentos... não muito adequados. Sim. A pessoa começa, às vezes,
deseja virar noite, isso é muito comum em Sim, faculdade, muito comum. né? Vou virar a noite estudando. E aí vou ter prova amanhã, vou virar à noite, e isso com o tempo faz um mal muito grande, né? certeza. Desconstrói aquela saúde que aquela pessoa possui. Então é muito importante que essa regra, que essa organização, que se inclua a medicina de estilo de vida na vida dos estudantes. Dos estudantes, com certeza. E se isso acontecer, eu acredito que ninguém vai ficar com alterações na memória. É muito comum eu receber dúvidas assim: doutora, a senhora faz tanta coisa, a senhora dorme? Eu sempre brinco, meu sono é sagrado. Nem na faculdade, minha mãe está aqui de prova, nem na faculdade, nem no ensino médio eu virei noite estudando. Dava a minha hora de dormir, eu ia. Eu acho que é um costume da nossa família, né? Todo mundo dorme, sempre dormiu. Meu filho, seu irmão sempre dormiu, eu sempre dormi. E você também dorme, Eu sempre falo né? que dormir nunca me impediu de conseguir meus diplomas. E é muito importante trazer essa qualidade do sono, né? A saúde do sono, para que a gente possa despertar bem e encarar os desafios daquele dia, né? Com certeza. Então, o estudo adoece quando gera privação de sono, isolamento social, ausência de lazer, uma má alimentação, cobranças excessivas. Aí sim a gente caminha para o adoecimento. Então, mito desvendado, conhecimento adquirido. Hoje, no meu quadro Poder de uma Fênix, vamos conversar sobre conexão social. Estão prontas para essa conversa? Vem com a gente. Hoje, no nosso quadro Poder de uma Fênix, vamos falar sobre uma pauta muito importante, a conexão social, que é um dos pilares da medicina de estilo de vida. E que muitas vezes nós não entendemos a importância dessa conexão para a saúde do ser humano de uma forma geral e principalmente a saúde de nós mulheres. Hoje, o nosso corpo está nos chamando para conversar sobre algo muito importante. Tão importante quanto a alimentação, movimentação, equilíbrio do estresse. É um momento de conexão social. Ele quer falar, ou melhor, ele quer nos chamar para conversar sobre vínculos, sobre encontros, sobre pertencimento. A importância de não caminharmos sozinhas, de buscarmos pares, de buscarmos identificação com outras pessoas. Se a gente observar, a gente vive num tempo de muitas telas, mas poucos abraços. Você já observou que cada vez fica mais escasso as presenças reais? E o que acontece? O nosso corpo sente isso, essa solidão. Ao mesmo tempo em que estamos sintonizados com vários amigos através dos nossos celulares, através das redes sociais, a presença próxima, física, onde que nós possamos tocar, abraçar, cada vez fica mais escassa. Hoje o corpo diz assim: mulher, eu não fui feito para viver isolado. Eu fui feito para rir junto, chorar junto, compartilhar histórias, sentar à mesa, caminhar em grupos. Eu fui feito para celebrar ciclos, porque o corpo feminino é um corpo de relação. O poder de uma fênix é renascer depois de cada fase da vida. E hoje esse renascimento acontece quando a mulher se reconecta com outras mulheres, com pessoas, com comunidades e com seus afetos. E eu convido vocês a viver esse tema com a força dos nossos 5 R's. O nosso primeiro R é o R da resistência. Resistir à solidão moderna. Precisamos resistir ao isolamento social. Precisamos resistir à ideia de que uma mulher forte é a mulher que não precisa de ninguém. A gente precisa entender que o corpo feminino adoece quando ele passa a viver sem troca. O nosso segundo R é o R da resiliência. Quantos de nós já não vivemos situações de perdas, de lutos, de gravidez, de mudança de ciclo, de climatério, menopausa, sem ajuda, sem estarmos próximas de ninguém? A resiliência, ela vai nascer
quando temos alguém para segurar as mãos. O nosso terceiro R é o R de renovação. A conexão social ela vem para renovar o corpo e, com isso, reduzir inflamações, regular nossos hormônios, nos trazer energia de viver e de viver em comunidade. Precisamos entender que a amizade também é medicina. O nosso quarto R é o R da reinvenção. Reinventar-se é construir novos ciclos, novos momentos, novos acontecimentos em nossas vidas. Seja em que fase for, seja na adolescência, na maternidade, no climatério, enfim, em qualquer momento em que estejamos vivas, porque nunca vai ser tarde para que possamos pertencer. E o nosso quinto R é o R da ressignificação. Ressignificar é entender que pedir companhia nunca vai ser uma fraqueza. É biologia, é humanidade e é saúde. E falando, então, na força dos 5 R's, agora vamos para as nossas dicas. Dicas para o corpo feminino se conectar. Dica número 1. Cultive encontros reais. A gente precisa entender que nem toda conexão tem que ser virtual. A gente precisa de presença, gente. E a nossa segunda dica é crie rituais sociais, como café com as amigas, leitura compartilhada, participar de grupos de networking. Então, é importante que tenhamos o pertencimento. E a nossa dica número 3 é não espere estar perfeita para se reaproximar ou para se aproximar de pessoas, de grupos, de momentos afins. Você não precisa estar com um biotipo que você considere perfeito para ser aceita. As diversidades se atraem também. Dica número 4. Se permita pedir ajuda. Mulher que pede ajuda está viva por dentro. E a dica número 5 é comece a participar de comunidades que tenham conexão com você. É importante fazer parte de grupos, o pertencimento faz parte, é importante para a nossa saúde. E sempre preste atenção, não se conecte por comparação, e sim por propósito. O poder de uma fênix é lembrar que você não precisa dar conta de tudo sozinha. Você precisa de vínculo, de afeto, de troca e de pertencimento. É necessária a força dos 5 R's: resistência, resiliência, renovação, reinvenção e ressignificação. Quando a mulher se conecta, aí o corpo responde, e é nesse momento que a fênix renasce. E lembre-se, o corpo feminino não foi feito para a solidão, ele foi feito para viver em comunidade. Gente, o quadro, primeiramente, está incrível. Vamos assistir? A gestação é um dos momentos de maior vulnerabilidade psíquica de uma mulher. O que isso quer dizer? Significa que ela está passando por muitas transformações e, com isso, a sua saúde mental fica mais vulnerável a transformações e modificações, e até mesmo ao adoecimento. O que acontece durante a gravidez? Durante a gravidez, a mulher passa por uma série de transformações hormonais, o seu formato do corpo muda, a sua relação com si mesmo vai modificando, a relação com o que é bonito, com o que não é, a relação com a sua própria vaidade, pensar a estrutura da sua casa a partir de então, pensar o funcionamento da sua vida daqui para frente. Então, isso tudo vai gerando modificações na mentalidade dessa mulher. Além disso, algumas pessoas pensam que a partir do momento que a mulher entende que está grávida, uma alegria enorme toma conta dela, e só pensamentos e emoções positivas vão vir a partir de então. Mas nós sabemos que não é bem assim que acontece. Não é incomum sentir medo, ansiedade, preocupação e até mesmo tristeza. Mas quando alguém precisa se preocupar com isso? Quando esses sentimentos passam a dominar a sua vida a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, o dia inteiro, começam a limitar suas ações, como, por exemplo, sair de casa, conseguir sair da cama, conseguir se alimentar. Quando você se sente ansioso o dia inteiro com sintomas físicos de ansiedade, coração disparando, a mão tremendo, suando frio, aí é o momento de buscar ajuda. Você pode e deve compartilhar isso com o médico que está fazendo o seu pré-natal
que ele vai te orientar, se é o caso, de buscar a ajuda do psiquiatra ou seguir apenas com ele. Além disso, algumas mulheres podem ter o rompimento com a realidade, que é o que chamamos de quadro psicótico, popularmente as pessoas chamam de surto, que acontecem quando existe uma ideia de perseguição excessiva, ideias que as outras pessoas não acompanham, alucinações, ver coisas que não existem, ouvir vozes. Isso também pode vir a acontecer porque, como eu disse, a gravidez é um momento de grande vulnerabilidade psíquica. E, mais uma vez, caso isso aconteça, é importante comunicar ao seu médico. Mas um outro ponto muito pouco falado e que nós precisamos falar a respeito são aquelas mães que já estão em tratamento psiquiátrico e engravidam, seja de forma planejada ou não planejada. E como é que fica isso, doutora? Como funciona? Bem, o primeiro passo é que quando nós usamos medicações psiquiátricas, antidepressivo, antipsicótico, o ideal é que essa gestação seja planejada junto com o seu psiquiatra, que você comunique a ele que você pretende engravidar para que vocês possam ajustar essa gravidez. Por quê? Porque nós sabemos que alguns medicamentos podem ter efeitos sobre o bebê. Mas, doutora, eu estava em tratamento psiquiátrico e acabei engravidando. O que eu faço? Eu sempre brinco que eu preciso ser a segunda pessoa comunicada da gravidez de todas as minhas pacientes. O primeiro é o pai. Depois vocês precisam falar para mim, né? Então, ou seja, você precisa comunicar ao seu psiquiatra que você está grávida a partir do momento que você tomou conhecimento disso. Então, veio positivo, já corre para avisar seu psiquiatra, já corre para marcar uma consulta, porque com certeza muitas orientações vão precisar existir. Então, doutora, eu tenho que parar as medicações todas de uma vez para não fazer mal para o meu bebê? Espera aí, vamos entender isso por parte. Primeiro ponto, nem todas as medicações na psiquiatria têm contraindicação na gravidez. Algumas são conhecidas como seguras e são drogas de escolha, né? São medicamentos de escolha quando a paciente engravida. Afinal de contas, ter um transtorno mental não necessariamente vai ser uma sentença de que você nunca vai poder engravidar simplesmente por estar usando medicamentos. É óbvio que, como eu falei, isso precisa ser planejado e organizado. Mas a gente não deve sair interrompendo a medicação de qualquer forma, porque existem medicamentos que podem ser utilizados. Segundo ponto, algo que eu sempre explico para as minhas pacientes que ficam grávidas é que uma mãe adoecida mentalmente é muito mais prejudicial a esse bebê do que um bom tratamento feito de forma adequada por um psiquiatra. Nós sabemos que algumas medicações têm riscos durante a gestação. Nada na vida é isento de riscos. A gente precisa entender isso, obviamente. Mas quando a gente tem uma mãe deprimida, uma mãe ansiosa, uma mãe angustiada o dia inteiro, a gente sabe que isso traz prejuízos maiores para esse bebê do que um tratamento adequado da depressão durante a gestação, por exemplo. Terceiro ponto, às vezes durante a gestação nós vamos precisar modificar as medicações, as doses com mais frequência. Por quê? Porque tudo no corpo da mulher muda, a forma como o sangue circula é diferente, né? Então há uma grande transformação durante esses 9 meses aí que a mulher está gestante. Então, por isso que é importante ter consultas mais frequentes com seu psiquiatra, né? Fazer ali o pré-natal psiquiátrico. Que a frequência das consultas com seu psiquiatra devem acompanhar a frequência das consultas do seu pré-natalista, do seu obstetra. Então, enquanto as consultas forem mensais, você vai mensalmente no psiquiatra. Quando passarem a ser quinzenais, quinzenalmente no psiquiatra, semanalmente no psiquiatra. Porque assim nós vamos garantindo um ajuste fino das medicações, uma vigilância constante de todo e qualquer sintoma que possa surgir para que as coisas possam ser resolvidas imediatamente, para que as primeiras condutas possam acontecer o mais precocemente possível. Um quarto ponto muito importante é caprichar na higiene do sono. A gente sabe que o sono é um assunto delicado durante a gestação, né? Que no primeiro trimestre, como a mulher fica muito sonolenta, e aí já no último trimestre a mulher já vai começando a ter mais dificuldade para dormir, já fica mais difícil de encontrar uma posição, e aí o sono já vai ficando perturbado. Então, para a gente poder garantir que a gente vai ter uma gestação
mais tranquila do ponto de vista do sono, é muito importante que a gente reforce a higiene do sono, até porque nós vamos evitar o máximo possível usar qualquer tipo de medicação que possa induzir o sono na gestação, a gente sabe disso. Então, para a gente poder garantir isso, a gente precisa de uma higiene do sono bem caprichada. E por último, mas não menos importante, informe-se bastante, discuta com outras mães que estão na mesma situação que você. Isso vai ajudar você a entender que não está passando por isso sozinha, que não é a única pessoa do mundo que está usando medicamento psiquiátrico e engravidou, que não tem nada de errado nisso, que você não precisa se sentir culpada. Então, explore mais informações sobre isso, porque com certeza isso vai ser um ganho muito grande para você e para o seu bebê. E para finalizar o quadro de hoje, eu queria lembrar você que saúde mental também faz parte do seu pré-natal. Então, se você está grávida, se está pensando em engravidar, lembre-se, primeiramente. Até mais. E agora com a gente, o quadro Dona Miúda. Olá, estamos aqui na comunidade quilombola Mumbuca, aqui na região do Jalapão. Estamos fazendo parte do quadro, né, do programa Acontece Aqui em Família. E nesse quadro a gente hoje abre as portas de Mumbuca, né, no quadro Dona Miúda. E a primeira visita de hoje, né, que a gente vai fazer é aqui no oficina da Viola de Buriti, onde acontecem várias apresentações aqui na comunidade. Esse quadro a gente vai poder viajar, né, fazer um tour pela comunidade, na cultura, na história, na culinária, e a gente está assim, super honrado de estar participando aí, né, desse quadro. Venha conhecer agora, né, um pouco desse artista do Orley. Olá, meu nome é Orley, moro aqui na comunidade Mumbuca, aqui estou no meu espaço aqui eu faço os brinquedos de Buriti, faço juntamente aqui com meus meninos aqui da comunidade Mumbuca. E aqui eu tenho a viola de Buriti e vou cantar para vocês, ó. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Nós estamos com alegria. A Mumbuca ama você. A Mumbuca ama você. Depois dessa moda boa, né, de ouvir nosso mestre Orley, cantor, compositor, né, artesão aqui da comunidade Mumbuca, a gente vai conversar um pouquinho com ele, né, perguntando para ele o que inspira ele, o que inspirou ele a seguir nessa tradição da viola de Buriti. E com quem que ele aprendeu, né, confeccionar e também a tocar essa viola. Olá, meu nome é Orley. Eu aprendi com meu pai um pouco e com o meu primo Maurício tocar a viola de Buriti. E essa inspiração da viola de Buriti, dos brinquedos aqui, eu vou ensinar as crianças aqui da comunidade Mumbuca a fazer as musguinhas, fazer os brinquedos para brincar. Isso é muito importante para a nossa comunidade. As composições que você faz relatam o quê? Tratam o quê aqui na comunidade? As composições que nós faz aqui, que nós escrevemos as composições das músicas, sobre umas plantas que tem aqui na nossa região, do babatimão, do coco catulé, do murici, do pulsar. As letras das músicas da nossa composição é daqui mesmo do Jalapão. Quem você recebe aqui nesse espaço? Aqui nós recebemos os turistas que vêm passear no nosso Jalapão. Aí nós fazemos uma oficina para eles aqui, ensina a tocar, fazer os brinquedos de Buriti. Isso é muito importante para nossa comunidade. Para fechar esse momento, cante uma música de sua autoria aí pra gente fechar. E é um prazer estar aqui com o Orley, né, na oficina Viola de Buriti. Eu moro no Jalapão e tenho orgulho de dizer: esse lugar é bonito, é difícil de esquecer. Oh, Jalapão, oh, Jalapão, oh, Jalapão, você é minha paixão. Violinha
celebração abraçada pela Mata Atlântica. Um espaço para eventos atemporais e elegantes. Conheça o Além do Sonho Eventos. Um lugar onde sonhos se tornam realidade. Falar da Luto Paris para mim hoje é um privilégio. Essa empresa ela foi um presente do coração de Deus para minha vida e que me permitiu hoje viver em Paris com o Brasil bem pertinho de mim. Nós acolhemos aqui brasileiros de todos os lugares do Brasil porque nós criamos essa empresa, essa agência voltada para o atendimento exclusivo do turista brasileiro que chega por aqui. Nós somos a única agência que tem esse tipo de serviço para brasileiros aqui em Paris, além de cuidar dos seus passeios, tudo personalizado sob medida, com uma equipe que é treinada dia a dia, capacitada, desenvolvida para tornar a sua experiência muito melhor. Nós temos um plantão 24 horas para cuidar de tudo que você precisa por aqui, além da melhor consultoria de viagem que você pode contar, guias para te acompanhar em visitas guiadas pelo Louvre, Castelo de Versalhes, enfim. Nós estamos esperando você para tornar a sua experiência muito melhor. E agora, vamos conhecer um pouquinho mais da França comigo. E no Acontecendo Você Fica Sabendo de hoje, nós fomos até o Louvre, no coração de Paris, o museu mais visitado do mundo, que recebe milhares de visitantes todos os dias. O Louvre nem sempre foi um museu. Ele nasceu como uma fortaleza medieval no século XII, construída para proteger Paris de invasões. Séculos depois, o edifício foi transformado em palácio real e residência de reis franceses, formado em museu e aberto ao público. Antes de se tornar museu, o Louvre funcionava como um palácio da monarquia francesa. Reis como Henrique IV e Luís XIII viveram ali em diferentes períodos. Porém, no século XVII, Luís XIV decidiu transferir a corte para o Palácio de Versalhes e o Louvre deixou de ser a residência principal dos governantes. No início do século XIX, Napoleão chegou a renomear o museu como o Museu Napoleão. Você sabia disso? Oi, pessoal, no Acontecendo Você Fica Sabendo. Eu vim filmar o Louvre, conhecer a Mona Lisa e acabei encontrando uma greve. Nosso ingresso estava para as 10 horas, nós só conseguimos entrar quase meio-dia. Eles chamam de strikes, né? Eles precisaram retirar algumas pessoas de dentro do museu antes da gente poder entrar, mas ainda tem alguns grevistas. E quando nós estávamos na sala da Mona Lisa, a sala precisou ser evacuada por questões de segurança, né? Então precisaram evacuar a sala para poder assegurar o acervo, né? E agora estamos aqui. Aparentemente tudo voltou ao normal, mas vamos acompanhando. As manifestações que nós presenciamos no dia da nossa visita, elas acontecem por diversas razões, né? O sindicato afirma que houve um corte do número de funcionários no museu recentemente, o que gerou uma sobrecarga de trabalho nesses profissionais. Eles referem que as equipes estão operando com um número menor do que o necessário para garantir a segurança do acervo e a segurança do próprio pessoal. Então, eles exigem um controle maior do número de visitantes por dia, diminuindo esse fluxo de visita, melhores condições de segurança na sala, melhores salários, mais contratações de funcionários. E na França, as manifestações fazem parte da cultura política. Funcionários de museus, transportes, universidades frequentemente utilizam greves e protestos como formas de negociação com o governo. Mas vamos falar da estrela da casa, a Mona Lisa. Afinal de contas, o que acaba movimentando a maior parte das pessoas ao redor do mundo para visitar o Louvre é poder ver esse sorriso, o sorriso mais famoso do planeta. Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci no século XVI. Ela é considerada a pintura mais famosa do mundo. E aqui vai uma super dica para você que está indo no Louvre e quer conseguir ver a Mona Lisa de pertinho. Assim que a gente entra, a gente tem placas direcionando para a Mona Lisa. Você consegue ir seguindo essas placas para ir direto para a sala da Mona Lisa.
Foi assim que fizemos. Entramos, seguimos as placas, fomos direto para a sala da Mona Lisa, apreciamos, para que depois a gente fizesse o restante da visita. Assim você garante que vai ver a sua obra mais famosa e geralmente quando a gente faz dessa maneira, você consegue chegar um pouquinho mais perto dela logo de primeira. O que chama muito a atenção é o fato do tamanho da obra ser muito menor do que nós imaginamos. No imaginário social, acho que pela fama da obra, a gente imagina uma obra grande, imponente, e não, a obra é pequenininha. E é um grande contraste com as outras obras da sala. A pintura mede apenas 77 centímetros por 53 centímetros. Você imaginava isso? A Sala da Mona Lisa recebe todos os dias cerca de 20.000 visitantes. Isso faz com que ela seja uma das obras de arte mais visitadas do planeta. A maioria das pessoas vai até o Louvre para isso. Então, as estimativas indicam que até 80% dos visitantes vão ao Louvre com o objetivo de ver a Mona Lisa. O tamanho do Louvre definitivamente nos impressiona. São mais de 70.000 metros quadrados de exposições e cerca de 35.000 obras para exibição. Para você ver tudo com calma, apreciando cada uma das obras, os especialistas dizem que você precisaria de vários dias e até mesmo semanas. E, gente, é grande mesmo. Eu me perdi algumas vezes no museu andando em círculos sem perceber. A pirâmide de vidro, que é um dos cartões postais de Paris, alvo de vários tipos de fotos, tem a foto mais famosa, né? Que eu confesso para vocês que eu tive um pouquinho de dificuldade de fazer, de conseguir me posicionar exatamente no ângulo necessário para dar a sensação de que estamos segurando a pirâmide pela ponta. Ela, hoje em dia, é apreciada, mas quando foi construída, ela foi alvo de críticas. Ela foi construída nos anos 1980, né? E isso gerou uma grande polêmica. Muitos franceses criticaram a ideia de colocar uma estrutura moderna de vidro em meio a um palácio histórico. Com o tempo, a pirâmide acabou se tornando um dos símbolos mais conhecidos do museu e essa polêmica foi deixando de existir. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Louvre participou de uma verdadeira operação de resgate artístico. Antes da Operação Alemã, milhares de obras foram retiradas do museu e escondidas em castelos no interior da França. Até a famosa Mona Lisa foi transportada secretamente para diferentes esconderijos, garantindo que uma das pinturas mais importantes da história sobrevivesse à guerra. Uma coisa interessante é que ao lado das pinturas mais emblemáticas, nós encontramos trechos sobre as histórias das pinturas, pontos a serem apreciados. Isso torna a nossa visita muito mais interessante. Uma das grandes inovações da Mona Lisa está na forma como Leonardo da Vinci retratou a personagem. Em vez de um retrato rígido de perfil, ele colocou a figura em uma posição de 3/4, o corpo levemente de lado e o olhar voltado para o observador. Essa escolha cria a sensação de que ela está viva e nos observa, um efeito que revolucionou a pintura de retrato. Algo interessante da gente observar na pintura é que a Mona Lisa quase não tem sobrancelhas e cílios. Talvez vocês nunca tenham percebido isso. E existem duas explicações principais discutidas por historiadores da arte. No início do século XVI, durante o Renascimento, algumas mulheres depilavam as sobrancelhas e parte da linha do cabelo para deixar a testa mais alta, que era considerado elegante. Por isso, é possível que Leonardo tenha retratado Lisa Gherardini, que é a nossa Mona Lisa, exatamente como ela se apresentava. Uma outra hipótese é que a sobrancelha tenha sido realmente pintada originalmente, mas foi desaparecendo ao longo dos séculos por limpeza excessiva, restaurações da obra, ou até mesmo desgaste natural do pigmento, né? Algumas análises feitas com escaneamento de altíssima resolução mostraram que existem traços muito sutis ali na região, sugerindo que elas podem ter existido originalmente, mas foram desaparecendo com o passar do tempo. Eu confesso que antes de ler sobre isso, eu nunca reparei a ausência de sobrancelhas no quadro. E é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber essas curiosidades. Nos vemos por aí. Au revoir! É sempre bom assistir o professor Dudu. Ele vai vir agora para nos mostrar algo de muita importância no Cultura que Acontece. Olá pessoal, hoje Cultura que Acontece está aqui para falar sobre a Quarta-feira de Cinza, que é uma data
que marca uma explosão entre o profano e o sagrado. Por quê? Muitas pessoas nesse momento começam a quaresma, como a gente vem falando ao longo desse nosso programa e do nosso quadro. Então, nesse momento, muitas manifestações populares usam para tirar sua fantasia, guardar, resguardar nesse momento, e principalmente porque é nesse momento em que no Brasil as pessoas dizem que vai começar o ano. Por aí onde você mora também é assim? As pessoas também pegam esse momento para que possa iniciar o ano, às vezes é um ano letivo, o ano de trabalho, o ano em que vai poder se divertir, brincar, ser feliz. E qual o contexto em que a quarta-feira de cinza entra na sua vida? O MPB, os estilos musicais do Brasil usam esse tema como um lugar mais triste, um momento em que eles usam esse momento para falar sobre a tristeza, sobre a melancolia que a quarta-feira de cinzas traz. E também é muito importante saber que é nesse momento que a gente vai ter as apurações das notas dos desfiles das escolas de samba. É nesse momento praticamente todo o Brasil fica de olho nesse momento para saber quem vai ser a campeã do carnaval, seja do Rio de Janeiro ou de outros estados também. Outros blocos também usam esse momento para fazer seu enterro, né? Para que possa guardar tudo que foi acontecido para que nos próximos anos seguintes as coisas retornem com outro tema, com outras coisas. Ficam com imagens por aí. E é claro que quando a gente fala de cinzas, da quarta-feira de cinza, a gente não está falando propriamente sobre uma tristeza ou melancolia, mas a gente também está falando que as cinzas servem como um adubo para renascimento, para fazer florescer as coisas, para que outras coisas surjam. Então é importante também a gente se conectar com essa outra energia, que é a energia que vai trazer as coisas novamente, né? As cinzas, elas não é só o fim, mas sim também a força e a energia vital para que possa injetar novos acontecimentos. Então, a partir desse momento, a gente cria esse espaço para se pensar novos caminhos através do sagrado,
do profano e do festivo. E seguir o ano de uma maneira que a gente gosta e que a gente lida no nosso dia a dia. A gente sempre espera esse marco, o pós-carnaval, marcado com a quarta-feira de cinza, para que a gente possa continuar o ano e fazer o ano levar. E por aí, diz aí pra gente, como é que ficou essa ressaca pós-carnaval? Até o próximo encontro. Gente, aquela pausa maravilhosa. Vamos aos 5 minutos para o chá? Oba! É geladinho, hein? Deixei preparando no capricho. Qual o chá de hoje? Então, o chá de hoje é o vibrante, porque requer muita atenção o tema que a gente vai abordar aqui. E qual o tema, gente? Golpes na internet. Importantíssimo falarmos sobre isso, né? Cada dia mais frequente, cada dia mais refinados e cada dia mais difícil de detectar que eles estão acontecendo. Eu acredito que todo mundo tem alguém próximo que já passou por algum tipo de golpe. Ou pelo menos alguém tentou aplicar algum golpe, né? E isso nos traz uma incerteza muito grande, né, no nosso dia a dia, porque nós precisamos utilizar demais as redes sociais. Sim. E a gente às vezes fica naquela insegurança de com quem a gente está falando, se essa questão está sendo uma questão certa, correta. Então, vamos passar um checklist de coisas importantes para não cair nesses golpes? Sim, eu acho muito importante que a gente discuta muito esse tema, né? Que esse tema seja levado para vários locais de grande importância, como escolas, igrejas, comunidades, encontros, né? Porque às vezes a pessoa que sofreu um golpe, ela não vergonha. Fica constrangida. E aí ela não quer contar isso para as outras pessoas. E sim, porque é realmente um momento de constrangimento, né? Sim. Quando você entende que o que aconteceu com você era alguma coisa teoricamente fácil de você evitar, né? Mas essas pessoas, elas são manipuladoras, né? Elas manipulam de uma maneira que você cai no golpe. Inclusive, tem uma curiosidade sobre isso. As pessoas acham que o psicopata é aquele do filme que mata, comete vários crimes, assassinatos, Esse Esse né? é o que a gente conhece como psicopata. Mas você sabia que a maior parte das pessoas, né, que são os psicopatas, que têm um transtorno da personalidade antissocial, são estelionatários? São as pessoas que fazem esses golpes. Porque pensa bem, você é uma pessoa de bem, conseguiria tirar o dinheiro de alguém com essa naturalidade sem sentir um grande remorso? Eu não me vejo nessa situação, desenvolver nesse papel, em hipótese alguma na minha vida. Exatamente. Então, grande parte dos psicopatas são estelionatários, são golpistas, estão em cargos de poder, porque essas pessoas não têm escrúpulos, elas não têm limites éticos, elas não têm a empatia que te faz frear essas ações, né? Que te faz se colocar no lugar do outro e pensar que você não faria isso, né? Então, parte desses golpes são cometidos por esses psicopatas. Na maioria das vezes, né, a grande procura são por pessoas em situação de vulnerabilidade. Exatamente. É um absurdo aquele golpe que existe quando a pessoa está dentro do hospital, que alguém liga para um familiar dizendo que para conseguir o medicamento para usar naquele hospital, aquele familiar tem que dispor de uma quantia exorbitante para salvar a vida do seu familiar. Então a pessoa está naquele momento de fragilidade, pensando, se eu não pagar, meu ente querido pode morrer, e a pessoa faz o pagamento. Então, os hospitais não fazem esse tipo de ligação. Se você tiver um familiar internado e supostamente receber uma ligação do hospital dizendo que você precisa fazer uma quantia imediatamente para salvar a vida daquela pessoa, não faça. Não faça, tenha essa conversa presencialmente. Vai lá no hospital, pergunta se isso está acontecendo, porque você está diante de um golpe. Um golpe muito sério.
E hoje a gente já encontra em vários hospitais que a gente entra esses verdade. lembretes Atenção, nós falando fazemos esse tipo de ligação. sobre essa situação, que é uma situação muito séria, Sim, né? Um momento de seríssimo. grande vulnerabilidade do familiar, né? Que recebe essa ligação. E sem contar as pessoas também idosas. Né? Idosos, né? Idosos são muito altos nesse tipo de abordagem, principalmente essas ligações telefônicas que simulam a voz de alguém para pedir dinheiro. E assim, Passam por amigos, fazem vínculos com os idosos, exatamente. dizem que trabalham em banco ou que trabalham também em instituições de caridade. Sim. E aí, a partir daí, elas tentam fazer com que essa pessoa faça grandes doações. Isso acontece. E essas pessoas, elas são muito talentosas, um talento mal, mas muito talentosas naquilo que elas fazem. Sim, habilidosas. Então elas conseguem armar uma situação de uma forma que até as pessoas mais esclarecidas podem cair nos golpes. Vige, né, essa troca de foto do celular, que é um golpe que já está aí desde a época do Covid, né? Tentaram aplicar na gente. E teve uma vez que eu lembro que a gente estava se falando pelo telefone, a gente desligou a ligação, aí passou um pouquinho, minha mãe me ligou de novo. Então, você tá onde? Eu falei, tô em casa. Ai, acabou de falar, minha mãe, não, que ligaram, lembra? Era época de telefone fixo. Nós morávamos separadas. Ela falou assim, ligaram aqui falando que era você, mesmo sabendo que não era você, eu fiquei nervosa de desligar o telefone. A gente fica muito tensa porque eles têm uma habilidade muito grande. Eles pegam ali trechos, né? Sim. A sorte era que quem atendeu o telefone foi minha mãe. Sim. E ela entendeu, eles entenderam que não era Maiara, né? A minha avó falou assim, olha, a Maiara tá ligando, Jussara. E aí eles entenderam, sei lá, Tainara. Que é a Tainara. Aí ali foi esse entendimento que não era ligação. Né? E aí a minha mãe me ligou na hora e falou assim, mesmo tendo certeza que eu tinha acabado de falar no telefone com você me falando que você estava em casa, ainda assim, eu fiquei angustiada com a ligação. Precisava ouvir sua voz para saber que você estava bem. Então, assim, uma pessoa esclarecida, tinha acabado de fazer contato e ainda assim ficou abalada. E foram várias vezes, né, eles tentando até que a gente decidiu acabar com o telefone fixo em casa, Foi, né? verdade. Acho que era uma situação Depois dessa ligação, é. eles passaram a ligar sempre para falar com a tal da Tainara, que eles entenderam o nome errado. Então eles tinham na cabeça deles que eles já tinham o nome e eles ficavam ligando sempre. E foi a melhor coisa que a gente fez foi terminar com... Sim. Eu acho que hoje em dia a maior parte das pessoas... E aí os golpes também passaram por modernidade, né? Estão sempre se atualizando. Agora com a inteligência artificial, né? A possibilidade... É chamada de vídeo. Existem inúmeros golpes, né? Eles são, assim, muito... golpe do aniversário, né? São várias questões. Verdade. O golpe do aniversário, não sei se vocês já ouviram falar. Eles ligam no dia do seu aniversário, dizem que estão com um presente enviado pela empresa X. Eles sabem a empresa que você trabalha ou que você trabalhou. E que seus amigos dessa empresa prepararam essa surpresa e gostariam de entregar para você. E aí, eles falam o número da sua casa, falam o endereço da sua casa com um dígito errado, propositalmente, para você poder corrigir e confirmar para eles. Porque aí você ganha a segurança de que está falando com alguém que tem informações sobre você. E aí, a conversa vai para um caminho que ele fala para você que você precisa pagar apenas o frete. Né, que o preço do presente está pago, mas você vai precisar pagar apenas o frete. E aí, geralmente é nesse momento que gera um estranhamento. Mas só pode ser em cartão. Mas só pode ser em cartão e no ato da entrega. Então, ele viria até você com a maquininha para você pagar o valor do frete. E aí, o que eles fazem? Eles passam um valor exorbitante, vão te distraindo, e você passa um valor maior, um valor muito grande no seu cartão de crédito. E até tem casos também que nesse momento tem reconhecimento facial. Porque o entregador verdade, já comprovar que te entregou. Aí tira uma foto sua. Né? Então, assim, essas entregas, deixa eu tirar uma foto do seu rosto. O nosso rosto, hoje em dia, ele é muito valioso. Porque através do reconhecimento facial, você faz contas em banco. Você consegue movimentar dinheiro. Então, isso precisa ter uma cautela muito grande, né? Então,
esses tipos de golpe ainda acontecem. E ninguém vai fazer essa solicitação numa entrega, né? Sim, se é um presente, é um presente. E se alguém, por algum motivo, precisa tirar uma foto sua, pegar o seu rosto no Isso frontal é dessa estranho. forma, é melhor você usar. Exatamente. Chega, para por aqui, né? Exatamente. Até porque, e essas fotos, elas nunca são com a câmera traseira do telefone, sempre a câmera da frente, que é outra coisa estranha, né? Porque se eu preciso tirar uma foto sua, eu não preciso fazer necessariamente uma selfie. Então, são situações que a gente vem observando e são vários outros, né? Sim. Teríamos aqui milhares para estarmos falando, né? Sobre a questão de que o cartão foi clonado e precisa levar outro cartão. E várias questões que acontecem do gerente do banco. É. E hoje em dia a gente sabe que é possível clonar números, né? Então o número que aparece chamando não é o número verdadeiro que está ligando. Então, ainda assim, nós não devemos passar dados pessoais por ligações. Né? Eu recebo uma ligação, passo a senha do meu cartão, esse tipo de coisa não se faz. Fazer. Na dúvida, vai lá no seu gerente, esse dia, vai pessoalmente, tenta entender o que está acontecendo, porque a maioria dos bancos não trabalha dessa maneira. De te habilitar dessa forma. E outras coisas também, né? Quando a gente vai imprimir algum boleto, Sim, prestar atenção na veracidade desse boleto, né? Correto, do O site nosso correto. próprio conselho está nos alertando. Sim, Questão verdade. dos boletos aí Boletos falsos. falsos da unidade do nosso conselho. Precisamos ter atenção. Então são vários detalhes do PVA, Sim. PTU, são, né, Sim. situações que as pessoas estão todo mundo movimentando para fazer os pagamentos. Então são questões que a gente precisa ter uma atenção muito grande. A informatização veio trazendo inúmeros benefícios, né? Mas necessitamos de alertas. Né? Junto com ela Assim veio como nós temos alerta para andar na rua, a gente também precisa para estar na internet. Né? Então, eu vou passar aqui uma lista de pontos de atenção para você ficar atento sobre golpes na internet. E é interessante que vocês utilizem, passe para amigos. Se você tiver idosos também, você forneça essa lista, porque ela é de grande utilidade. Nunca informe senhas ou códigos por telefone. Nenhum banco pode pedir senha por WhatsApp, nem por ligação. Desconfie de mensagens com urgência. Golpe sempre vem com pressa. Responda agora, sua conta será bloqueada. Urgência é estratégia de manipulação. Não clique em links desconhecidos, mesmo que pareçam de empresas conhecidas. Entre direto no site oficial. Confirme com a pessoa real. Se alguém disser que é um parente pedindo dinheiro, ligue para essa pessoa verdadeira antes. Nunca envie fotos de documento, RG, CPF, cartão do banco. Isso pode ser usado para outros crimes. Ative a verificação em 2 etapas, no WhatsApp, e-mail e em redes sociais. Isso é uma barreira extra de proteção. Cuidado com promoções boas demais. Prêmios, sorteios, dinheiro fácil. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é um golpe. E caso a pessoa já tenha caído no golpe, alguns pontos são importantes de serem feitos, como, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia. Comunicar ao banco imediatamente. Trocar todas as senhas. E alertar os seus familiares. Cuidar da saúde também é cuidar da segurança digital. Com certeza. Precisamos estar atentas, né? E atentos para que a gente evite o máximo possível de cair em golpe. E caso aconteça, também não achar que você foi uma pessoa que não sabia entender, se vê como uma pessoa sem uma inteligência, né? Isso pode acontecer com qualquer um, as medidas devem ser tomadas, né? E antes de clicar, a gente deve pensar. Com certeza. Agora vamos para o nosso chazinho. E chegamos ao final de mais um programa. Foi muito bom estar com vocês nessa tarde de domingo. Mas domingo que vem tem mais, hein? E se bater aquela saudade durante a semana, é só acessar as nossas redes. Lembrando que esse programa aqui também é seu, afinal de contas, nós somos uma família. Você pode mandar vídeos, dúvidas sobre saúde, sugestões de matérias. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente, porque, afinal de contas, tudo que acontece Acontece aqui.
Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde.